Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. O tema da mensagem é antropoteísmo, a fome dessa geração. Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus, e a primeira parte da sua tentação, ele foi tentado por 3 vezes, e nós vamos falar da tentação da fome. Todos abriram, amém? Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele, porém, versículo 3. Chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus é o Filho de Deus, mas não se deixou cair na conversa do inimigo. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Antes que você se assente, explique este versículo 4 para o seu irmão que está aí ao seu lado. O porquê Deus permite que às vezes nós passamos fome, para que nós aprendamos a exercitar as nossas almas, a nos alimentarmos da palavra de Deus. Almas saciadas com recursos humanos não têm fome de Deus. O ser humano apenas sente fome de Deus quando ele sente fome. Quando os recursos humanos e os recursos existentes não lhe bastam. Podemos assentar. Nós poderíamos nesta noite falar sobre muitos tipos de fome. Existe a fome comum, que você sabe como é, aquele vazio, aquela dor, e logo o seu corpo já vai acenando que você precisa ser alimentado. Alguns têm tontura, vertigem e assim por diante. Mas nós não vamos falar dessa fome. Nós vamos falar da fome que Deus permite que alguns de nós passemos por elas, para que nós busquemos o alimento espiritual. Jesus responde a Satanás dizendo: o homem precisa aprender que a sua sobrevivência não é baseada no pão, porque ele tem uma alma. E a alma não come pão. Você pode sentir uma tristeza enorme, uma falência, uma tristeza, um abatimento. Você pode comer o quanto de pão você quiser, e você não vai passar a sua tristeza. Deus quer que nós aprendamos a discernir que coisas materiais são recursos humanos e coisas espirituais são recursos espirituais e emocionais. Nós, como filhos de Deus, precisamos aprender essa regra de discernimento. Seu carro não faz a sua alma caminhar. Sua casa não faz a sua alma ter um templo e uma cobertura. Seu dinheiro não dá à sua alma a garantia de entrar no reino dos céus. Precisamos, como filhos de Deus, aprendermos a discernir que coisas materiais são e existem para a vida material. Você existe, você é um ser socializado. Então você tem que morar, você tem que se locomover, você precisa de algumas necessidades, e Deus supre você e sua vida cotidiana com alguns recursos. Mas a sua vida espiritual e emocional não pode receber esse tipo de recurso, porque esses recursos não alimentam a sua alma, não te dão o direito de você entrar no reino dos céus. Nós, como filhos de Deus, precisamos aprender isso. Jesus repete para Satanás a palavra escrita em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Você pode ir lá comigo? O Senhor Deus dizendo a Israel, falando sobre os períodos de fome do qual Israel passou. E o Senhor disse que a fome que Israel passou, os períodos de fome, foram extremamente necessários.
fome é necessária por quê? Porque é ela quem nos fará buscar em Deus aquilo que nós necessitamos. As suas necessidades são funcionais para o reino dos céus. O que é que Deus faz com as minhas e as suas necessidades? Ele transforma as nossas necessidades em veículo de busca. Então, é funcional. Nós vamos buscar a Deus porque algo está nos faltando. Deuteronômio 8:3 diz: te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o diabo tenta enganar não só o ser humano comum, mas os cristãos, que o carro que ele tem, que o trabalho que ele tem, que o dinheiro que ele tem, que a profissão que ele tem, que os diplomas que ele tem, que a estabilidade familiar que ele tem, é suficiente para bancar sua alma. Se ele não descobrir no percurso da sua vida, seja de 0 a 80, de 0 a 90, de 0 a 50, de 0 a 60, ele descobrirá na eternidade que todos os recursos que Deus lhe deu não foram suficientes para lhe garantir a entrada na eternidade. Deus nos dá recursos humanos. E esses recursos humanos não podem ser substituídos e ditos a eles que eles são recursos espirituais e emocionais. Os meus e os seus recursos humanos devem ser aplicados para, respectivamente, a humanidade. E os recursos que vêm da parte de Deus, que são emocionais, que são espirituais, devem ser aplicados em nossa alma e em nosso espírito. Nós precisamos entender isso. O Senhor olha para Israel e diz: eu humilhei vocês, eu permiti que vocês passassem fome, para que vocês aprendessem uma lição, que vocês não são somente corpo, gente, carne, vocês têm uma alma, e a alma de vocês não vive do pão derivado do trigo, a alma de vocês é sustentada, a minha e a sua, do trigo, do pão que morreu na cruz do Calvário e deu vida à humanidade, a todo aquele que o recebeu. Nós precisamos compreender isso. Mas Satanás insistentemente tem chegado às vidas dos cristãos e proposto a eles os recursos que eles possuem, vindos de Deus, para que eles se sintam saciados, confortáveis e se esqueçam que não tem uma alma como se tem um carro, como se tem uma casa. Eles são uma alma, porque tudo isso aqui será destruído, tudo que você possui não terá relevância, mas aquele que você é, uma alma, eterno, é para sempre. Deus olha para Israel e diz: vocês precisam aprender que vocês não são somente humanos. Então eu permito que vocês passem fome, para que vocês entendam que vocês viverão da minha palavra. Diga assim: a fome deste século. Nós não poderíamos aqui pregar fome de pão. Nós vamos pregar sobre uma outra fome. Um nome chamado, parece um nome tão esquisito, antropoteísmo. É a deificação da humanidade. Deificação é endeusar, colocar na altura de Deus. E essa enfermidade chamada antropoteísmo, que faz com que as pessoas se tornem antropoteístas. O que é um antropoteísta? É aquele que coloca um ser humano na altura de Deus. Eu quero falar sobre essa fome. Fome de gente. Fome de ser humano. Os cristãos hoje sofrem, estão sendo destruídos, porque não conseguem vincular as suas carências e suas dependências em Deus. O ser humano hoje está sofrendo, o cristão hoje sofre, por causa dessa fome deste século. O antropoteísmo tem tomado conta da igreja cristã. Estão sendo gerados antropoteístas, pessoas que colocam outras pessoas na altura de Deus. Dependem delas como dependem de Deus.
as amam como amam a Deus. Mas antes disso, eu quero falar sobre algumas situações diversas que eu e você passamos. Eu quero falar sobre, na fome, a fé é provada. Quero que você vá comigo em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Versículo de número 24. Quando você passa por fome, quando você passa por necessidades emocionais e espirituais, ali a sua fé é provada. Existem muitas pessoas que são provadas na fome. Que faltou um amigo, faltou o apoio, faltou a compreensão de um, faltou a ajuda do outro, faltou aquela presença necessária, e eles não conseguem crer que o nosso Deus é provedor. A palavra do Senhor diz que havia um período de fome. No capítulo 6, versículo de número 24. Sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve uma grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. A fome era derivada do cerco, ninguém saía, ninguém entrava. Quando você se sente cercado, quando você passa por uma situação que você não tem saída, dificilmente alguém entra junto com você para te ajudar. E aí a sua fé em Deus é provada. Para que você entenda que você não vive só do pão que vem do amigo, do pão que vem do pai, do pão que vem do cônjuge, mas você vive do pão que vem do céu. A nossa fé é provada quando nós somos cercados, quando nós estamos em uma situação e ali nos vimos sem saída. E ali nós entendemos que não temos saída. E às vezes você bate numa porta, bate na outra, procura um auxílio, procura uma ajuda. Você precisa de alguém que te compreenda, que te ajuda e que traga a solução para você. E a palavra do Senhor diz que o cerco estava promovendo uma grande fome. Diz: o cerco traz fome. Quando Deus permite que nós sejamos cercados, então nós começamos a sentir a fome, a necessidade de que alguém enxergue a sua dor, a necessidade de que alguém enxergue o seu sofrimento, de que alguém compartilhe com você. Naquele momento nós somos provados na fome. Naquele momento Deus quer olhar para mim e para você e ver se realmente as canções que nós cantamos, dizendo: Deus, o Senhor é meu tudo, o Senhor eu vivo para ti, se aquilo realmente procede ou é canção que se canta. E a Bíblia diz assim no capítulo 7, versículo 1: disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase a este tempo haverá uma medida de farinha por um ciclo, e as 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. A palavra foi ministrada. O cerco havia, a fome havia, e a palavra foi ministrada. Quantas vezes, em sua solidão, Deus ministra para você que você não está sozinho, que Ele não te deixa, que Ele não te abandona, e que você precisa aprender a caminhar, muitas vezes sem plateia, muitas vezes não nos palcos que você era acostumado a andar, mas muitas vezes no anonimato, na escuridão, às vezes nas trevas. Mas o Senhor garante: você não está só. Mas infelizmente alguns de nós não entendemos que não vivemos só de pão, e que às vezes nos falta, porque às vezes é necessário nos faltar para que experimentemos aquilo que do alto vem sobre nós. Quantas vezes você está em meio a uma multidão e você está sozinho? Você está dentro da igreja e você está sozinho? Você está andando pelas ruas da cidade, nos shoppings, na situação, e você está numa família numerosa e você está sozinho? O porquê Deus permite que nós passemos e experimentemos esse tipo de fome? Para que nós entendamos que
Um abraço é bom, uma palavra é boa, um aconchego, um companheirismo, mas não é suficiente. O que resolve é a manifestação do poder de Deus, é o convencimento do Espírito Santo dentro dos nossos corações, que Deus está conosco, aprendermos a viver do que diz a palavra. Não há outra maneira de nós recorrermos à palavra, se não sentirmos e formos alcançados pela fome. Mas a Bíblia diz que havia um homem cuja mão o rei encostava. Versículo de número 2, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isto? E Eliseu responde: eis que o verás com os teus olhos, porém você não vai comer. Eu sei que você é tentado a duvidar que Deus não está com você, que Deus é pela sua vida. O diabo enche a sua cabeça de palavras dizendo: você está sozinho, ninguém está te enxergando, ninguém está te vendo, Deus abandonou você porque não há ser humano ao seu lado. Deus me abandonou porque não existe pessoas que me compreendam. Deus me abandonou porque eu não tenho nenhum tapinha nas costas e nenhuma palavra de elogio ou positiva. Não! A necessidade que nós temos nos leva a compreendermos que Deus não está do lado de fora da minha vida trabalhando por mim apenas. Ele habita e mora dentro de minha alma. Aquele homem olhou e disse assim: nem que se fizesse janelas nos céus, isso seria possível. Eliseu olha e diz assim: você vai ver, você vai contemplar, mas não vai comer. Deus prova a sua fé, a minha fé, na fome humana, nos períodos de necessidade. Deus prova se nós realmente confiamos nele, ou se a nossa confiança era baseada em seres humanos. Porque existem pessoas que amam a Deus, porque o pai ama, a mãe ama, porque o colega ama, o irmão ama. Existem pessoas que são fiéis a Deus, existem pessoas que servem a Deus porque estão numa turma. Mas quando a turma vai e ele se vê só, ele não consegue mais. E às vezes nós passamos por fome. Fome de ser humano, fome humana. Onde as pessoas não estão do seu lado, onde as pessoas não te aplaudem, onde as pessoas não te consideram. E ali Deus vai provar se você é dele ou não. E a palavra do Senhor diz assim, que o fato aconteceu. No versículo 18, porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha. Aconteceu, e aquele Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia isso suceder? Eis que verás com seus olhos, porém dali não comerás. Sabe o que aconteceu com ele? Versículo 17. Ele se pôs à porta, e o povo o atropelou na porta e morreu com fome, como falara o homem de Deus. Aquele que não crê na palavra ministrada, na presença de Deus, aquele que não busca em Deus os seus anseios humanos, emocionais e espirituais, morre com fome. Existem muitas pessoas dentro das igrejas que estão com fome, viverão com fome e morrerão com fome. Elas não conseguem desvincular Deus da humanidade. Elas estão contaminadas com essa fome antropoteísta de tal maneira, essa situação de deificar o ser humano, de adorar o ser humano, de mover-se pelo ser humano, que elas não conseguem enxergar que a fonte do sacio de suas necessidades emocionais não vem de um pai, de uma mãe, de um filho, não vem de alguém em especial, de um cônjuge, mas vem de Deus. Só Ele supre o vazio do coração. Será que nós vamos ter que pregar novamente aquele beabá do evangelismo lá atrás? Olha, abre o coração para Jesus, Ele vai encher teu coração de tal maneira, você não sentirá vazio, a tristeza não vai te dominar, a angústia não vai sobressair na sua vida.
Nós estamos chegando ao ponto que nós vamos ter que pregar novamente mensagens evangelísticas, o beabá, os rudimentos. Por quê? Porque o ser humano tem distanciado de tal maneira da profundidade da palavra, que o beabá está sendo necessário. Olha, tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ame o Senhor, coloque em primeiro lugar na sua vida. Não importa se você tem ajuda, amigos, está só, Ele está com você. Nós vamos ter que voltar aos beabá. Por quê? Porque o cristão, ele tem se distanciado da verdade suprema. E você é provado na fome, para ver se você realmente confia e acredita que independente de quem está ao seu lado, Deus está dentro de você. Que independente de quem te apoia, te aprova, te entende, Deus te ama e é o Deus da sua vida. Amém? Gênesis capítulo 26. Vai lá comigo. Deus prova a nossa obediência na fome. Na fome o ser humano paga qualquer coisa para saciar. Obedecer na fome não é fácil, não é mesmo? Quando te falta, quando você padece, quando você sente necessidades, quando o diabo coloca para você várias oportunidades, como disse a Jesus: você não é filho de Deus, por que você está com fome ainda? Não é isso que o diabo diz para você? Você é filho de Deus, ou por que você ainda está com fome? Olha aqui a mesa, os manjares, olha as propostas que eu tenho para você. Você é filho de Deus, você pode. Tudo que o filho de Deus não pode é esquecer a sua limitação, esquecer a sua zona de limite. Até aqui eu posso ir, daqui para frente não. Existem circunstâncias na sua vida em que sua alma está vazia. Vazia de carinho, vazia de atenção, vazia de amor. Lá vai eu no beabá evangelístico. Vazio de esperança, vazio de tudo. E o diabo coloca propostas rápidas, fast foods. É assim que fala? Como? É isso aí. Ele coloca comida rápida para você, para que você se alimente, e para que você sinta fome novamente, e para que você vá mais longe, mais distante, cada vez mais, cada vez mais. Cada vez mais você vai tendo coragem de fazer o pior, cada vez mais você vai sentindo-se forte para ir mais adiante, cada vez mais você vai se afastar do Deus, do amor, e se aproximar das aberrações humanas. Cada vez mais. Na fome. Tudo que o cristão não quer é obedecer. Ele quer uma comida rápida, uma solução rápida, uma direção rápida. E a direção de Deus é: espera. Está humilhado? Eu te honro. Está cansado? Eu descanso. Aquieta. Tudo vai acontecer dentro do esperado. Mas aquieta, mas a fome humana, a necessidade humana, leva os cristãos a caírem nas tentações do diabo. Quando o diabo diz: você não é filho de Deus, ou porque você está nessa situação? E os cristãos começam a borbulhar e a fermentar condensações, explicações, e começam a se colocar numa situação de todo-poderoso, daquele que pode, daquele que consegue, daquele que vai adiante. E quando ele se dá por conta, ele se afastou de tudo aquilo que não podia se afastar. A Bíblia diz em Gênesis 26, 1: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Quando você tem fome, fome de crescer, fome de aparecer, fome de ser visto, fome de prosperar, fome. O que o ser humano mais tem é fome. Ele quer assumir a direção da sua vida. E ele quer fazer coisas, atirar flechas, lançar suas sementes em qualquer situação. E ele recusa, às vezes, não todos, é claro.
mas alguns recusam a obediência. Eu vou dizer uma coisa para você. Se a sua mente tem o controle da sua vida, o seu coração está perdido. A palavra do Senhor diz assim: não é do homem que caminha o seu caminho, nem cabe ao homem dirigir os seus passos. Você leu comigo, eu acho que domingo passado. Deus dá uma direção para Isaac, dizendo: tem fome, mas você não faça como seu pai. Não faça como seu pai. É incrível, hoje é dia dos pais. Você olha às vezes nos filhos, e alguns fogem à regra, mas você vê em muitos filhos, não estou dizendo todos, o mesmo erro do pai. Você olha na filha, o mesmo erro da mãe. Espera um pouquinho, se eu vi que não deu certo para ele, vai dar certo para mim? Claro que não. E aquilo que você acusa, e aquilo que você olha, aquilo que é gigantesco aos seus olhos, começam a ganhar uma proporção tão grande, que você acaba fazendo aquilo que seu pai fez. Deus olha e diz assim: não faça, não se cumpre aquele ditado, tal pai, tal filho. Não faça isso. A nossa filiação superior, soberana, é a de Deus. É a Ele que nós temos que olhar. É em Cristo que nós temos que nos espelhar. E a palavra do Senhor diz assim, que Deus olha e diz assim: não cometa o mesmo erro de seu pai. Não é para descer para o Egito. Estava um período de fome. E o que eu vou fazer? Eu tenho servos, eu tenho situação para alimentar. Ele poderia ter dito: como eu não vou descer onde lá existe oportunidade de vida? Existe. O cristão é assim. Deus diz: está ruim, mas esse ruim é meu. Eu estou liderando este ruim. Vá para o bom. Você quer ir para o bom? Vá para o bom agora. Camufladinho, totalmente maquiado pelo diabo. O bom vai destruir você. O ruim eu controlo, eu tenho domínio, eu sou o Senhor. E o ruim eu vou reverter ele em bom, e o bom em ótimo, e é para sempre. E você sai da minha direção, e você vai ver o que vai acontecer com você. O que aconteceu com Isaac? Ele obedeceu, diga glória a Deus. Versículo 12 do capítulo 26. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Por quê? Porque a terra era boa? Não. Porque chovia? Não. Porque estava tudo certo? Não. Porque ele era um exímio agricultor? Não. Porque Deus o abençoou. A importância de quando você está com fome, seja ela quaisquer que for. Eu estou com fome de exaltação. O crente tem disso aí. Fome de exaltação, né? Eu tenho fome de ser visto, eu tenho fome de elogio, eu tenho fome que as pessoas entendam que eu estou certo. Você tem fome? Obedece. A obediência é o que Deus espera de cada um de nós, que nós semeemos na direção de Deus, porque aí Deus abençoa. A bênção de Deus está na direção dele. O ser humano tem fome, necessidade do outro ser humano, de ser reconhecido pelo outro, de ser visto pelo outro, de ser elogiado pelo outro, de ter ou ser tido pelo outro como uma pessoa esmerada, diferenciada. E vai chegar um momento da sua vida em que Deus vai tirar tudo isso de você, para provar se você é capaz de obedecer. Fome é um meio do qual Deus usa, como diz em Deuteronômio, só para que nós revelemos o que existe dentro de nós. Quero que você vá comigo em 2 Reis, capítulo 4. Eu quero falar sobre a morte na fome. Quando Deus permite que passemos fome, essa fome não nos mata. Diga comigo: a fome que vem de Deus não mata, mas a falta de discernimento, sim. Quando nós passamos pela fome do ser humano, pela falta do ser humano, pela necessidade das pessoas, gostaríamos que um nos amasse de acordo com o que nós temos expectativa,
que o outro nos admirasse, que o outro nos reconhecesse, que o outro nos considerasse. Por meio dessa fome, nós vamos começar a alimentar-nos de qualquer maneira. Qualquer coisa será comestível. Um elogio aqui, uma cilada ali, uma palavra dizendo, você está certo, eu faria a mesma coisa no seu lugar ou até pior do que você fez. E nós começamos a nos alimentar de veneno, de coisas humanas, destrutivas, que matam e destroem a nossa alma. Vou dizer uma coisa para você. Você é filho de Deus, e por você ser filho de Deus, quando você tem fome, eu penso assim, você não come qualquer coisa, correto? Você tem que discernir. Se é o diabo que está dizendo isso para mim, para que eu seja alimentado e convencido que eu estou certo, e eu continuo na prática do erro. Esse prato aí é de Satanás, eu estou discernindo. Mas a fome, às vezes, é tanta que cega. A fome é tanta, por que a fome é tanta? O cristão, quando Deus permite que ele passe fome, a fome não é tanta não, meu irmão, não é exagerada não, somos nós que somos exagerados. Eu preciso de novos ares, eu estou faminto de novas coisas, de planos. Vai conhecer e se aprofundar no sobrenatural de Deus. Você vai ver como é maravilhoso isso. Não vai colocar sua vida a risco, sua família numa situação perigosa, porque você está meio deslumbrado. A palavra do Senhor diz em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo, põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava. E colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas. E veio e cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. A fome faz você enxergar coisas que não são verdadeiras. Muito cuidado quando você está com fome. Você enxerga a murmuração como, mas eu estou falando a verdade, não é assim? É ou não é? Quando o cristão está com fome e murmura, o que ele está falando? Mas ele não consegue enxergar que aquilo é murmuração. Ele diz, mas eu estou falando só a verdade. Ele está comendo veneno e sem identificar que aquilo não é comestível. O cristão, quando ele está com fome, ele não perdoa e ainda se justifica. Ele diz assim, não, mas eu não perdoo mesmo, porque esse ato foi terrível. E a sua ficha? E a sua capivara diante de Deus, que é muito maior? E a falta do seu perdão, que é maior do que o erro que seu irmão, sua irmã e a pessoa fez? E aí? Mas o cristão que ele está envenenado, o cristão que está com fome ao extremo, ele come veneno sem perceber. Diga, cuidado com a fome. A fome leva você a ter atitudes, olhando para elas e achando que elas estão corretas, quando elas são a sua bancarrota. A fome faz com que você tenha posicionamentos em que você está marchando totalmente cego, totalmente desprovido de lucidez, e você acha que está correto, porque você está com fome e não sabe discernir o que é um alimento e o que é uma erva que envenena. A fome faz isso. A fome faz os cristãos tomarem decisões erradas como tidas certas. A fome faz os cristãos tomar posicionamentos errados como tidos certo. A fome, a necessidade. Eles sentem necessidades e eles começam a ser devorados pela fome e não buscam na palavra, e não buscam na graça, e não buscam no poder, e não recebem direção, ensurdecem para a palavra, não aceitam a direção da palavra, e eles começam a colocar no caldo parra brava, e começam a envenenar-se, e começam a afastar-se da presença de Deus, e começam a ser dirigidos para a morte. Quantas pessoas que mataram a sua fé assim? Quantas pessoas que mataram
promessas, quantas pessoas que mataram suas vidas, quantas pessoas que enterraram o seu ministério, que enterraram o talento que Deus lhes deu, que era motor 400, hoje não gera nem 20, nem 10. Por quê? Porque não conseguiram distinguir na fome um verdadeiro alimento, a palavra, a direção de uma parra brava. Foi cortando, foi fazendo caldo, foi comendo, foi envenenado, se levantou contra a palavra, se levantou contra o evangelho, contra a direção de Deus. Cuidado com a fome, ela vem de Deus, mas ela pode te destruir. Quando você, por falta de discernimento, deixa de ouvir a palavra e começa a ouvir os burburinhos ao seu redor, e começa a ouvir as razões do seu próprio coração, você começa a ficar envenenado. E a palavra do Senhor diz que deram um alerta, dizendo que havia morte na panela. E a Bíblia diz assim, que o profeta deita farinha, e depois diz: o veneno está tirado. Diga glória a Deus. Diga: a palavra tira o veneno. Olha para o seu irmão, diga: a palavra desta noite está tirando o veneno que você comeu há um tempo atrás. Você pode dizer glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? O que nós observamos é que existe a fome. Isso existe para mim, existe para você. Se você não está passando por ela hoje, amanhã você vai passar. Fome de gente, fome de ser humano. Mas essa fome não pode te matar. Essa fome não pode te deixar sem fé, para que você não creia na palavra. Essa fome não pode te deixar de tal maneira que você não consiga receber a direção e obedecer a Deus. Essa fome não pode te levar a ficar sem discernimento e alimentar-se de coisas venenosas e levar a sua alma à morte. Essa fome não pode. Essa fome tem que ser saciada. Diga glória a Deus. Filipenses capítulo 4. Diga: eu preciso aprender a ter fome. Aí quando você passa por fome, parece o fim do mundo, né? Não é assim que o diabo quer? Você não merecia isso. Você fez tudo certinho. A fome aí, ó. Ao alarde da fome. Você trabalhou, você lutou, você conquistou. Agora te falta o seu pai, te falta a sua mãe, se falta o seu cônjuge, falta o reconhecimento desse, daquele. Olha a fome aumentando. Aí você precisa aprender a ter fome. Você tem que dizer: Senhor, nem só de pão eu vivo. Eu sei que eu preciso de um abraço, eu preciso do amor do ser humano, eu preciso do reconhecimento do ser humano, mas se falta, eu não vou morrer por isso não. Diga glória a Deus. Vai faltar. Vai faltar. Nós estamos no mundo. Vai faltar. Se hoje não falta, amanhã falta. Se não é amanhã, é depois de amanhã. Mas vai faltar. E o antropoteísmo está aí, meu irmão. Os crentes endeusando os homens e colocando-os à altura de Deus. Os cristãos se tornando antropoteístas. E colocando o ser humano, e pela fome do ser humano, e pela necessidade do ser humano, não conseguem crer na palavra, não conseguem receber a direção da palavra, ficam fracos, ficam débeis, porque não se alimentam da palavra, porque acham que os seus corações e suas almas vivem apenas daquilo que vem do ser humano, não conseguem obedecer a Deus, não conseguem permanecer onde estão, da maneira que estão, e receber a direção de Deus, e abençoado por Deus, e não conseguem ter discernimento, começam a engolir, a comer coisas venenosas, e levar a sua alma à morte. Paulo diz: eu aprendi a passar por fome. Você precisa aprender a ter fome. Quando te faltar o carinho, quando te faltar o amor, quando te faltar a atenção, quando te faltar o julgamento justo e próprio, aprenda a passar por fome.
Porque senão você vai ser uma pessoa fracassada de tal maneira que uma hora você vai estar envenenado, outra hora você vai estar na desobediência, não recebendo a palavra, outra hora você vai estar dirigindo para caminhos onde Deus ordena que você não vá. Você precisa aprender a ter fome. A palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 4, versículo de número 12, palavras do apóstolo Paulo: sei estar abatido, sei ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Paulo falava da fome, fome mesmo, fome de comida. Mas hoje eu falo de uma fome humana. Como é que você tem que se virado com a fome humana? Você merece? Tá, merece. Você fez por onde? Fez. Você merecia? Mas e aí? Não teve. O que você vai fazer com isso? Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser? Deixar de ouvir a palavra e dizer e cair na desobediência? Ou então perder a direção de Deus? Ou então se envenenar com parras bravas que o diabo tem para você? É isso que vai acontecer? Aprenda a ter e a não ter. É ou não é? Ah, mas eu mereço uma pessoa fidelíssima. Eu mereço, eu sou uma pessoa carinhosa, eu mereço uma pessoa carinhosa. Eu mereço, eu plantei, eu merecia mais consideração. Tá, mas isso aí não vem em conta. A questão é a fome. Você está com fome e não pode ser destruído nela. Essa é a situação que eu e você temos que entender. Que a fome existe e vai existir. Vai continuar existindo. Pais que reclamam de filhos, filhos que reclamam de pais, cônjuges que reclamam de cônjuges, e assim vai, meu irmão. E assim vai. A fome existe. A fome existe. Quero que você vá comigo em Romanos capítulo 8. Só que a fome não pode te separar do amor de Cristo, correto? Romanos 8, 35, penúltimo versículo que nós vamos ler. Vença o antropoteísmo. Pare de colocar gente no lugar de Deus. Pare de colocar pessoas no lugar de Deus. Em nome de Jesus. Esse é um conselho que a palavra do Senhor está te dando. É uma direção que a palavra de Deus está te dando. Jesus transforma isso num texto simples. Quem não amar mais a mim do que pai, mãe, filho e filha, nem cônjuge não é citado aí. Ele fala sobre os amores mais profundos. Pai, mãe, filho e filha. Não é digno de mim. Você tem que amar Jesus mais do que você. Amar Jesus mais do que sua família. Amar Jesus mais do que tudo. Assim, você não será envenenado com essas parras bravas de Satanás. E você vai entender. Não, eu vou te contar um absurdo. Você só não vai cair porque você está sentado. Você sabe que existem pessoas que se envenenam só porque o outro falhou, o outro errou? Peraí um pouquinho. Eu estou revoltado, estou indignado, porque aquele lá errou. É ele Deus. O que você tem a ver com isso? Não, tem coisa que eu vou ficar velhinha, não sei se vou, e não vou entender. Tem gente que se envenena pelo veneno do outro. Alguém serve um copo de veneno e você fala, ele fala, só que é veneno. Não tem importância, estou precisando de um veneninho assim. O outro errou, o outro falhou. Quem fica amargurado é você, quem fica atrasado é você, quem não acompanha o rebanho é você, quem fica indignado é você, quem fica endemoniado é você. O outro errou, qual é o problema? Hein? Qual é a minha função? A minha função eu já descobri, tá? É essa. Então pronto. Quem colocou juízes em nosso meio, legisladores em nosso meio, ou nós vamos ocupar o lugar de Cristo? Quem não erra, meu irmão? Deus é juiz de todos. A igreja tem que aprender isso aí. Você fica envenenado porque o outro passou, não olhou para mim.
É ele que perdeu, ela que perdeu um olhar tão bom, tão gostoso quanto o seu. Qual é o problema? Não olhou, você olha para outro. Cumprimenta outro. Ah, não olhou, não me abraçou, abraça outro. Você quer dar um abraço? Abraça outro irmão. Ah, larga para lá, meu irmão. Fica envenenado por causa do outro. Ah, não olhou para mim, não cumprimentou. Ah, larga a mão, para com isso. Deixa na mão de Deus isso aí, deixa. Faz você. Ah, agora também não vou cumprimentar mais. Não, se eu fosse você, sabe o que eu faria? Chegaria assim, ó, no cidadão, na cidadã, virava o ombro. Paz, meu irmão, deixa eu te dar um abraço. Mesmo que ele fique mumificado, mas você dá um abraço nele ali. Fala, Deus te abençoe, meu irmão. Hã? Agora, você envenena pelo veneno. Eu não consigo entender isso, só se nós tivermos uma igreja suicida. Porque isso aí não é uma coisa que entra na minha cabeça. Romanos 8:35. Tem gente que fica ofendido porque o irmão vira a cara para ele. Ele está endemoniado naquele dia, deixa ele. Ah, o irmão virou a cara para mim, deixa ele, está endemoniado hoje. Quem sabe, ora para ele, Senhor, liberta ele no culto, Pai, porque hoje ele está com algum espírito ruim nele. Tua palavra diz, não deis lugar ao diabo, ele deu lugar ao diabo. Então deixa o irmão, deixa Deus tratar com ele. Qual o problema? Agora você já fica assim, eu nem vou conseguir louvar direito, porque eu fui olhar para aquela irmã, ela virou a cara para mim. Ah, pelo amor de Deus. Vai ser fraca assim lá na esquina, né? Vai ser débil assim aonde? O que você tem a ver com os outros? Ah? Não tem nada a ver com os outros, meu irmão. É você e Deus. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Será que a fome, no caso aqui que nós estamos falando, tem que separar do amor de Cristo? Hã? Aquele que só Ele pode saciar sua alma, te fazer completo, te fazer uma pessoa sem carências. Você se afasta dele porque não tem o ser humano. Vai ser burro assim lá no inferno. Ah! Jesus é o único que te completa de tal maneira que quando falta pai, mãe, quando falta amigos, não interessa, você está de pé, você ouve a voz dele, você obedece, você não se envenena. O único que pode te livrar na solidão, e você se afasta de quem pode te ajudar, pelo amor de Deus. O que é isso, meu irmão? Ou você se liberta hoje desse demônio do antropoteísmo, ou você vai ser destruído por causa desse demônio de colocar o ser humano na mesma altura de Deus. Em nome de Jesus. Eu estou fraco porque o outro caiu. Espera um pouquinho. Você está fraco? Você bebeu do mesmo coisa que ele bebeu? Por que você está fraco? Eu desviei porque o meu pastor adulterou. Eu desviei porque aquele irmão... dá licença. Ô meu irmão, desculpa, mas você nunca conheceu ele. Você não é convertido, não. Porque quem conhece Jesus Cristo, quem sente ele aqui dentro, quem é dominado por ele, quem é recheado por ele... meu irmão, o outro caiu, ele vai e levanta, não cai junto, não. Ele levanta o que cai. Nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Um encontro verdadeiro com Ele. E parar com essa lenga-lenga. Eu estou fraco porque o outro ficou fraco. Eu estou murmurando porque o outro... pelo amor de Deus. Eu estou amargurado porque eu não posso olhar para aquele irmão. Dá licença, hein? E aí... a gente tem dado muita facilidade para o diabo, não é não? O diabo tem podido muita coisa, né? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Versículo 36. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, o que nós somos? Aí o crente gosta, hein? O crente gosta de uma palavra positiva. É isso aí, pastora. Uma palavra positiva. Eu sou mais que vencedor. Mas na fome, o que ele faz? Primeira coisa é não querer a palavra. Não, estou magoado com Deus, porque meu marido, porque aí tudo, confunde tudo. Aí, quando está lá na situação difícil, na fome, não quer a direção de Deus, come qualquer parra brava.
Mas ele gosta de recitar versículo. Não, porque eu sou mais que vencedor, aleluia, estou até arrepiado, ó. Oh, eu sou mais que vencedor, mais... Vença a fome, meu irmão. Você vai passar por ela. Se já passou, vai continuar passando e vai passar. Aprenda a ter fome sem desequilibrar. Aprenda a ter fome. Continue ouvindo a palavra. Continue recebendo direção de Deus. Continue se alimentando da palavra. E não sendo envenenado. Por quê? Porque quer matar a fome de qualquer maneira. Quer qualquer baboseira para você se sentir confortável, dirigido, amado, seguro. Não, tem que ser a palavra. Só ela dá esses itens. Ele diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, versículo 38, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Olha para o lado, tem uma criatura aí. As criaturas têm separado os crentes. As criaturas separam os crentes. Não precisa nem ser criatura de rabo, de chifre, não. É as criaturas. Nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ame a Deus. Pare de ter fome. Tá, é uma fomezinha do ser humano. Mas não mata, não. Você derrama umas lágrimas ali no altar do Senhor. Oh, Senhor, fui humilhado, Pai. Fiz tanto, não recebi nada. Mas, oh, Senhor, consola, Pai. Não quero que isso me mate. Aleluia, glória a Deus. Me dá direção. O Senhor é comigo. Eu quero ouvir a Tua palavra. Oh, Senhor, fala comigo. Porque eu quero continuar a jornada. Eu não quero parar, não. É assim. Agora, fica caído porque um falhou. Fica desfalecido porque o outro errou. Fica esmurecido porque o outro não amou. Qual é o Jesus que você encontrou? Acho que esse Jesus aí não é verdadeiro, ele é paraguaiano. Paulo olhou e falou assim: escuta, qual é o Jesus que vocês servem? Qual é o Espírito que vocês receberam? Tem alguma coisa aí que não está batendo. Analisa bem se você recebeu Jesus mesmo, se é Jesus mesmo. Se não for, pode ser algum outro espírito confundindo você. Porque se for Jesus, Ele é quem mata a sua fome. Ele é o pão da vida. Amém? Ele vai lá onde o pai feriu, onde a mãe abandonou, onde o cônjuge traiu. Ele vai lá e deita cura, e deita remédio. Ele vai lá onde faltou reconhecimento, elogio, tapinha nas costas, abraço. E diz: vem aqui, meu filho, vou te dar um abraço. Eu vou fazer você se sentir seguro, reconfortado. E aí você, oh, aleluia, glória a Deus. Ainda bem que Ele me abandonou, porque eu nunca tinha tido uma experiência como essa. Ainda você dá graças a Deus, porque o que foi mentiroso Deus levou. Amém. Apocalipse, último versículo, 7:16. Só no céu pode-se dizer deste texto. Só no céu. Hoje em dia a gente vê. Mas também não dá para assustar muito, né, irmãos? Porque nós estamos aí prestes ao arrebatamento. As mulheres dizem assim: meu marido não ora, eu não oro, meu marido não vem na igreja, eu também fico desanimada. É porque meu marido, é porque minha esposa, é porque meu filho, é porque... Antropoteísta. Colocou o ser humano no lugar de Deus. Escreve aí, lê lá na tua casa, tem um dicionário lá do teu filho. Antropoteísmo. Deificação da humanidade. É a doença dos crentes, é a fome dos crentes hoje, ser humano. Eu quero ser humano, eu quero ser amado, eu quero ser elogiado, eu quero ser admirado, eu quero receber em troca, eu quero. Sabe onde é que não vai ter mais fome? Onde é que não vai ter fome? 7:16. Aonde? Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Só no céu não vai ter fome, não vai ter sede, não vai ter desânimo. Só no céu. Enquanto você estiver aqui, saiba, a pessoa que está ao seu lado vai provocar fome em você.
A pessoa que você investe vai provocar uma fome em você. Então esteja preparado. Paulo diz, eu aprendi, eu sei passar por fome. Amém? Quem de vocês que já passou por fome e que quem? Ficou esmurecido, abatido, sendo que quando o ser humano falha, aí que nós devemos nos aproximar mais de Deus ainda, é ou não é? Quem morreu por você na cruz? É o Jesus verdadeiro? Que sustenta, que é bom, esse aí é bom, esse é bom. Esse aí dá conta. Agora esse Jesus que alguns cristãos servem aí, isso aí é só ideologia. Se tornou uma ideologia. Eu quero que você feche os seus olhos. Deus. Quantas pessoas ainda cansadas e fracassadas por um amor que não recebeu há muito tempo atrás. Quantas pessoas hoje, Deus, passou o dia dos pais amargurado, entristecido, remorçado, culpado, porque o pai magoou, o pai ofendeu e não conseguiu amar, não conseguiu fazer o melhor, e o pai já está morto, já foi. Quantas pessoas ainda vivem as suas fomes, as suas carências, as suas necessidades? Deus, em nome de Jesus, liberta o teu povo. Liberta o teu povo nesta noite, meu Senhor. Liberta o ser humano do próprio ser humano. Liberta da dependência humana, Senhor. Ó Senhor Jesus. Nós não vamos permitir que nenhum ser humano venha macular ou venha riscar o lugar que é seu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que temos fome, mas essa fome não nos mata. Essa fome, ela é ensinável. Ela vem para nos ensinar que não é só de pão que vivemos, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Que nem só de amores humanos, pessoas, vive a nossa alma, mas daquilo que sai do Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, cura o teu povo. Abençoa o teu povo. Se existe alguém em nosso meio que tem tido um comportamento reprovado aos teus olhos por causa de outro ser humano, por favor, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, venha libertar esse coração. Não é possível que nós provoquemos reprovação dos teus olhos por causa de um outro ser humano. Que esse teu filho, que essa tua filha venha confessar agora que um dia passou fome e deixou de crer na tua palavra e deixou a sua direção e se envenenou. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Deus, ó Senhor, venha abençoar cada coração. O Senhor falou conosco de manhã sobre as trombetas de prata, e que quando recebemos a palavra nós temos que fazer festa sobre ela, cobrir a palavra. O Senhor te dá a direção agora, o Senhor te dá uma oportunidade para você orar sobre a palavra que você recebeu, para que o diabo não roube ela. Cubra essa palavra com as suas emoções, com as suas intenções, com a determinação do seu coração. Cubra essa palavra agora, em nome de Jesus. Fala com Deus.